Você já deve ter ouvido a expressão quando casar sara, não é mesmo? Querendo dizer assim que certos problemas basta casar que o cara resolve. Hoje eu descobri, hoje em dia, né? Estamos aí, tô junto, conheço minha esposa há quase 10 anos, vai fazer agora em outubro. Daqui a pouco, por sinal, olha lá, bem lembrado. Dia 4 de outubro de 2015 eu conheci a minha esposa. Hoje é dia 25 de setembro, né? É bom que já fico esperto. Mas o que acontece? Eu comecei a perceber que realmente tem coisas ali, tem coisas nesse ditado que faz sentido. Tem coisas que saram com o casamento. Por quê? Porque você arranja outros BOs. Você arranja uma coisa mais complicada para tua cabeça. Mas também, esse ditado, ele traz uma questão que é assim: olha, teus problemas vão se resolver quando você casar. E esse aspecto, por mais irônico que seja, por mais que seja um ditado, e muitas vezes a gente usa ele como tirando sarro, hoje em dia, infelizmente, eu vejo muitas solteiras realmente depositando a realização da vida toda no casamento. Literalmente, quando casar, sara. Calma aí que tem um bicho aqui na câmera. Saiu. Literalmente, quando casar, sara. Tá, editor, não precisa cortar isso aqui não. Vamos lá, segue a vida. E também, o que eu percebo é que acaba entrando no casamento para poder se dizer casado. E quando chegam os desafios do casamento, não tinha nem ideia de que isso poderia acontecer. Não fazia nem ideia de que o tamanho do BO. Então é sobre isso que eu vou falar hoje aqui. A ideia de o casamento como salvação da vida, tá? Mas antes de a gente entrar nesse assunto, quero te dizer que, assim, eu tenho 4 recados e nenhum deles é nenhum compromisso como um casamento, tá bom? Mas vamos lá. Primeiro recado, me siga, liga a sineta, dê like nesse vídeo. É o mínimo que você pode fazer, tá bom? É um compromisso bem baixo, na verdade. Segundo, ligando a sineta, você recebe todas as notificações dos meus vídeos, inclusive de que quarta-feira, meio-dia e 15, toda quarta-feira tem um podcast do Bom Senso, que é gravado ao vivo aqui pra você, tá bom? Então esteja comigo toda quarta-feira, meio-dia e 15. Terceiro, a gravação do podcast fica por uma semana aberta e depois vai para o Clube de Membros. Clube de Membros, você paga R$ 7,99 por mês e você apoia esse meu projeto. Então, se eu te ajudo, se você gosta dos meus vídeos, se eu já te ajudei de alguma maneira, considere me apoiar aqui nesse projeto. Além disso, você tem vídeos exclusivos. Um deles se chama Minha Vida Sendo Daltônico. Eu odeio roxo e eu explico por que eu odeio roxo nesse vídeo, tá? E outros vídeos também vão ter nesse clube de membros, tá bom? Esses 6 recados é sobre esse canal. Agora tem um outro recado, que é o quarto recado que eu preciso que você saiba. Dia 8/11, 8 de novembro, eu vou estar em São Paulo. Por quê? Porque vai ter o meu evento Amar Sem Surtar. Amar Sem Surtar. Um evento sobre relacionamento, um evento presencial sobre relacionamento. Vai ser no Centro Universitário Ítalo-Brasileiro. Então, se você já passou por dificuldade, já sofreu sendo fiel a ficante, né, pro namorante, você já deu piti que você não queria, escreveu textão e apagou, bloqueou, desbloqueou, bloqueou, desbloqueou, entende? Falou que não ia se envolver, se envolveu sim, sabe? Stalkeou ex-namorada de fica... Enfim, se você já passou por esse tipo de coisa, ou então... DR quando mulher, saiu de casa, dormiu no sofá, entende? Briga por causa de soco, por causa de só. Se você já teve problema de relacionamento, Amar Sem Surtar é um evento para você, tá bom? Porque eu vou falar de personalidade, sentimento, vou falar sobre herança emocional, sobre também solteirice e também sobre amor. Então esteja comigo. As inscrições estão aqui embaixo na legenda desse vídeo ou então na minha biografia aqui do YouTube, tá? Se você tá no Spotify, também tá na legenda do seu vídeo aí, do seu áudio do Spotify, tá bom? Então eu quero que você esteja comigo. E as vagas são 3 lotes. O primeiro lote está acabando. Possivelmente, né, quando sair esse vídeo, já vai faltar muito pouco. Depois vem o segundo e o terceiro. Corra, eu quero você lá, vai ser fantástico. É o meu primeiro evento sobre relacionamento que eu faço na minha vida. Eu estou muito empolgado. Eu queria que você estivesse lá comigo. Tá bom, minha senhora? Tá bom, meu senhor? Agora vamos então. Ó, o seguinte. Quando falamos em casamento, obviamente nós estamos falando de uma conquista afetiva amorosa. E não só conquista afetiva amorosa, mas como você viu aí o vídeo de sexta-feira, também é uma conquista social. Então o casamento, ele traz, quase que em sua embalagem, é como se ele fosse um remédio, né, para os seus problemas emocionais, seus problemas pessoais e solidão, ou até mesmo questões, sei lá, financeiras, questões de doença, enfim, e também resolve o problema social. Pô, eu tô casada, né? Então o que acontece é que eu escrevi aqui assim, sempre sonhamos com a próxima etapa. E o casamento, dentro de um desenvolvimento do relacionamento, o casamento é um grande marco. Então se você
está assistindo meus vídeos, é menor de idade, devia estar assistindo com seus pais, né? Acompanhado de seus pais, o que acontece? World Best Boss. O que acontece? Mandar um beijo pra Bia que me deu essa caneca aqui. World Best Boss, mesmo sendo sanguíneo. World Best... Maravilha, tá? Mas o que acontece? Se você tem 15 anos e devia estar assistindo esse vídeo acompanhado dos seus pais, e já tem interesse em ficar com alguém, coisa e tal, blá, é claro que o casamento vai ser uma dessas conquistas. É igual uma pessoa que quando é criança fala assim, quando eu crescer eu quero ser psicólogo, coitado. Eu quero ser psicólogo. Quando ele se forma em psicologia, é uma realização de um sonho. Então vamos colocar assim, no mundo profissional a formatura ou até mesmo o primeiro emprego, quando você começa a ganhar dinheiro, é um marco. No mundo emocional, na realidade emocional, o casamento é um grande marco. Né? E por mais que nós estejamos num mundo fluido, feminista, redpileiro, zoado, sem noção, sem bom senso, por mais que isso aconteça, é muito frequente que nós percebemos que as pessoas têm um desejo de união. Então a pessoa pode ser totalmente contra a Igreja Católica, contra qualquer coisa, mas ela não quer levar chifre. E o que é o desejo de não querer levar chifre? Senão o desejo de ter fidelidade. E o que é fidelidade, senão um dos aspectos do casamento, né mesmo? Então a galera arrodia e cai no mesmo lugar. Nós queremos casar, ou nós queremos ter a certeza que tem alguém do nosso lado. É claro que muita gente fala assim, o vínculo ele é vazio, enfim, não tem a questão espiritual explícita, mas tudo bem, isso aí é discussão. Mas o que acontece é que muitas vezes o vínculo, ele é uma garantia, né? O vínculo é um evento. Né? Parece que a pessoa que só vai morar junto, parece que o vínculo é menor do que a pessoa que fez ali, né? o vínculo do rito. Mas enfim, não quero entrar nessa seara. Tanto faz. O que acontece é que o quê? Nós queremos ir para a próxima etapa. E quem está solteiro quer arranjar alguém para poder casar. Entende? Então, nós não podemos tirar isso em vista. É claro que você que está solteiro, é claro que casar é uma solução. Eu gravei um vídeo aqui chamado As quatro carências emocionais. A quarta carência que eu falo é a carência de vocação. É não ter alguém para poder expressar e poder realizar o seu desejo de amar. Tá? Então isso é importante, isso não é ridículo. Se você está solteiro e está querendo casar e acha que casar vai realmente ser um grande feito na sua vida, não está ruim, está muito bom. O problema então, vamos para a segunda parte do vídeo, o problema então é quando você deposita tudo no casamento. Você deposita muita coisa no casamento. Eu até fiz uma lista aqui. Por que o casamento tem toda essa áurea de resolução da vida? Tá? Primeira coisa é a confirmação do amor. Olha que interessante, eu vou ter que gravar um vídeo sobre isso um dia desses. Recentemente eu ouvi mais ou menos umas 2, 3 histórias de pessoas que foram pedidas em casamento, mulheres que foram pedidas em casamento, e quando elas são pedidas em casamento é que elas pensam se elas querem casar com o cara ou não. Olha que interessante. Ela tá namorando, sei lá, às vezes 2, 3, 5 anos. 12. Não faça isso, tá? Não faça isso, tá bom? Gente que demora 12 anos, 13 anos para casar, isso é sacanagem. Mas enfim, tá lá, né? E fica parecendo que esperando uma confirmação. Esperando que esse cara peça em casamento, esperando ser a escolhida. Quando é a escolhida, é a hora que fala, mas será que eu quero? Eu não sei se eu quero. Meu Deus do céu. Não sei. E daí entra em crise. É a síndrome do vestido de noiva. Tá? Inventei agora esse nome. Que é o quê? É o clássico caso da mulher que quando veste o vestido de noiva ela chora de tristeza. Por quê? Porque não é com aquela pessoa que ela queria casar. Mas enfim, eu vou falar sobre isso em outro momento. Mas o que acontece é porque o casamento, ele é uma confirmação do amor. Beleza, esse cara me ama. Né? Principalmente pra você, mulher, né? Que é a maior parte das pessoas que assistem meus vídeos. Então ele tem isso. Uma confirmação do amor. Segunda coisa, por que o casamento tem essa áurea de resolução da vida? Ele é uma garantia de um futuro. Se o cara vai casar comigo, ele é uma garantia, vou botar entre aspas, mas ele é uma garantia de que esse cara vai permanecer comigo. É a possibilidade de, se você, que sempre quis ser mãe dentro de uma família, o casamento é o primeiro passo para se formar uma família. Meu casamento foi isso, né? Dia 3 de novembro de 2017, tá? Meu casamento. Então, dia 3 de novembro de 2017 foi quando eu dei o primeiro passo para hoje ter a família que eu tenho. Então, isso não está errado também. Não adianta você vir também, assim, né, com aquela coisa meio... isso é um pecado contra a castidade, tá? Quando você vai lá e fala para a pessoa, para que a gente está em casamento? Casamento é tudo uma farsa. Você está
destruindo a possibilidade de alguém acreditar no amor. Isso é o pecado quando você está destruindo a pureza, ou então você está destruindo uma crença correta de que o amor vale a pena. Então quando você é cínico, quando você destrói, não, mas eu só estou querendo aconselhá-la, às vezes você não está aconselhando, você está destruindo uma pessoa. É a mesma coisa quando um homem chega para o filho e fala, mulher não interessa, mulher é tudo interesseira, se aproveite das mulheres. Esse cara está pegando contra a castidade. Por quê? Porque ele está destruindo a possibilidade do filho ou do amigo acreditar no amor de fato, de verdade, como se o amor não existisse, como se o amor fosse uma farsa, entende? Mas enfim, o que acontece? Você pode acreditar nisso, mas na verdade, o casamento é uma garantia do futuro. Então pensa comigo, confirmação do amor, garantia de futuro. Terceiro ponto que eu coloquei aqui, casamento, né, eu acabei antecipando, é uma possibilidade da família. Né? A possibilidade da família, né? Terceira coisa. Quarta coisa que eu coloquei aqui, casamento é a questão da segurança emocional. Eu vou ter alguém do meu lado, tanto que essa pessoa vai prometer que vai ficar do meu lado. Quinta coisa que eu nem coloquei aqui, mas eu falo aqui, casamento te livra da solidão, porque sempre aquele homem estará contigo. Ele pode viajar, enfim, pode ser um caso do cara não estar com você, mas tem essa ideia. Então é por isso que para quem está solteira, o casamento é muito atrativo. Olha quantos problemas você vai resolver. Você vai ter a certeza de alguém que te ama, você vai ter a garantia de um futuro, a possibilidade de uma família, você vai ter a segurança emocional e você nunca vai ficar sozinho. De quebra, você ainda pode pensar que, principalmente para vocês mulheres, casamento pode ser uma ascensão social. Não vamos fingir aqui que não, entendeu? Dificilmente um homem procura uma mulher rica para casar, porque ele vai ser chamado de gigolô que está dando golpe. Agora, a mulher se encontrou um homem rico, ela é sortuda. Vocês têm isso sim, não vem dizer que não. Por isso que quando as mulheres ficam reclamando assim, o homem pode ficar com várias mulheres, entende? E ninguém reclama. Mas vocês podem ficar com um homem rico? E ninguém vai lá e fica olhando para vocês e falando assim, interesseira. Não, mas sortuda. Olha que ganhou na sorte, cara bonito, simpático e rico. Então o casamento também pode ser uma ascensão social. Também pode ser uma ascensão social. Entende? Você pode, dependendo de quem você casar, você pode ter contato com cultura que você não tinha. Não só pelo financeiro, mas também por outros tipos de coisa. O homem também pode isso, né? Mas a ascensão financeira é muito mais... É um pouco mais... como é que eu posso dizer assim? É um pouco mais perdoável na mulher, tá? Mas enfim, quando a gente pensa então no casamento, em tudo isso, o que eu quero dizer aqui nessa segunda parte é que o casamento ele fica então como um happy end. O foram felizes para sempre. Tanto que no seu imaginário, além de tudo isso aqui, o casamento também, ele é, como é que eu posso dizer assim? Ele é a conclusão de uma história de amor. O casamento fica como uma conclusão. Porque no nosso imaginário, a gente não tem muito imaginário de casais vivendo. Eu fiz um Reels agora vocês vão lá pro Instagram que eu tô fazendo conteúdo também, tá? Tô moendo nos conteúdos. Eu fiz um Reels falando sobre isso. Sobre quantos casais felizes você conhece, quantos casais tristes você conhece. Mas o que acontece é que o casamento, ele fica como esse happy end. Então, uma vez que você casou, beleza, seus problemas foram resolvidos. Lembra da Organização Tabajara? Quem é o milênio lembra, né, do Cacete do Planeta. Seus problemas foram resolvidos, você casou, entende? E esse é um problema, porque aí se faz tudo para casar, como se o casamento em si resolvesse milhares de problemas. E digo mais, muita gente, pela questão religiosa da coisa, acredita que pela graça do sacramento, aí eu estou falando realmente dos católicos, pela graça do sacramento, tá? O casamento vai ser transformado. Então, fica aquela coisa, nós temos que chegar lá. Não importa como. Porque uma vez que a gente chegar lá, aí a gente vai entrar a um novo momento. Aí eu vou acessar o panteão dos deuses. Entende? E é esse que eu acho que é o grande problema. Do quando casar Sara, é isso. Quando casar Sara, Sara tudo. Quando casar resolve tudo. Quando casar não vai mais ter dúvida. Muitas vezes também tem isso. Mulheres com insegurança emocional muito forte, homens também, mas aqui como eu estou falando do fundo feminino, mulheres com uma insegurança emocional muito grande, acredito que uma vez que casou não vai mais ter insegurança emocional. Não vai mais ter problema. E aí o nosso imaginário fica muito entre preciso fazer de tudo para chegar lá, mas quando chega lá não sabe o que fazer. Eu digo, né, uma coisa que eu digo, quando o cara se forma, né, é como se o sujeito tivesse ali
numa casa cheia de pessoas conversando, bababá, daí alguém abre a porta e fala: parabéns, você se formou muito bem, vai pro mercado de trabalho. É. Quando a pessoa dá 3 passos para fora, a porta de trás faz blam. O cara olha para trás, no que ele olha para frente, tem tipo uma cidade com pessoas andando assim. E ele com o diploma na mão, assim, ele bate na porta e fala: o que eu faço? O que eu faço? Não tem ninguém mais escuta ele. Então o que acontece é o quê? Muitas vezes nós também temos essa ideia do casamento. O casamento é como se fosse assim um templo em cima de uma montanha. E a montanha é muito difícil subir, coisa e tal. Aí quando você chega lá, você tipo, chegamos aqui, parabéns. Agora vocês podem ter tudo o que vocês querem. Podem aproveitar o ambiente, vocês podem descansar, vocês podem, enfim, ser felizes. Não é. Uma analogia que eu sempre uso, Senhor dos Anéis. A missão do Frodo era destruir o anel. Mas como é que volta? Podia acontecer dele ir e não voltar. Não podia. Por quê? Porque nesse sentido, a gente tem que pensar que o casamento não é o happy end. O casamento não é o happy end. E a gente não pode depositar tudo isso. Por isso que eu falo do imaginário. Imaginário emocional tem que estar preenchido, mas não vou falar sobre imaginário emocional hoje. É um bom vídeo para eu gravar para essa semana. Entende? Não vou falar sobre isso. Mas o que acontece é o quê? Nós temos que ter ideia. E aqui então, nessa terceira parte do vídeo, é que eu quero explicar para vocês uma coisa muito importante. Se o casamento, então, tem toda uma expectativa, e você enxerga ele como um happy end, é o final da jornada, o que você tem que entender, eu escrevi aqui, casamento é uma etapa, não é o fim. 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 Muitas pessoas casam e a pior coisa que elas fizeram na vida era ter se casado, entende? Um exemplo é esse que vos fala. Não foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Ou talvez, enfim, também não fiz grandes coisas ruins na minha vida. Mas eu já casei uma vez, me separei e tive o processo de nulidade na Igreja Católica. Né, para então casar, enfim, com a minha esposa. Mas o que acontece é o quê? Terrível ideia, péssima ideia. Eu levei a ideia do casamento como uma aposta, que é um negócio que eu não deveria ter feito. Eu levei a ideia, vamos ver no que vai dar. Eu fiz isso, tá? Eu confesso, tá, minha senhora? Eu confesso que eu lembro, naquela época eu fiz isso. Não, vamos aí, se precisa fazer, a gente tem que fazer. Mas não tinha uma convicção. E eu vi que eu fui entender que era casamento quando acabou o primeiro casamento. Então o que acontece é, quando a gente olha isso, o casamento é uma etapa. Etapa do quê? Etapa desse relacionamento. Tanto que, até mesmo espiritualmente falando, na Igreja Católica, o casamento é uma bênção e é um sacramento que abençoa uma relação já pré-existente, que é o namoro. Uma relação já pré-existente, uma intenção já existente, a Igreja só abençoa. Agora, se você já vem torto, vai continuar torto. Se já vem destruído, disfuncional, vai continuar disfuncional. É igual filho. Quando tiver filho, resolve. Não vai. Tem muita gente que tem filho para segurar marido. O que acontece? Vira um caos. Porque você está depositando em uma criança, além do papel dela ser a criança, que já é difícil, quer crescer num país igual o Brasil, ela ainda tem que segurar vocês dois. Você tá louco, entendeu? Então a primeira coisa que você tem que pensar assim, casamento é uma etapa, não é o fim. E aí é que a gente vai perceber que muita gente tem medo de desromantizar o casamento, porque aí é aquela coisa, eu sofri tanto quando estou solteiro, eu estou sofrendo tanto, uma hora vai chegar a minha vez. E não quer acreditar que a hora que chegar a sua vez vai dar trabalho. É dar trabalho. Uma das coisas que eu penso, e que uma vez eu já conversei com um amigo meu, é que assim, no casamento, é quase como se, chega uma hora no casamento, ou quando você casa, a coisa do eu te amo substitui pela coisa do me perdoe, substitui pela coisa do eu te perdoo. O amor no casamento, ele é mais exigido. E pela convivência, muitas vezes, você tem que dar mais perdão do que provas de amor. O casamento é menos romântico nesse sentido. E ele é mais sincero, ele é mais profundo. Mas ele não é fácil. Então, o que eu quero dizer para vocês, principalmente vocês solteiras, tá? Parem com a ilusão de que quando vocês casarem, aí vai ficar tudo tranquilo. De quando vocês tiverem filho, vai ficar tudo tranquilo. Entende? Eu não quero destruir, né? Não quero aqui destruir a possibilidade de você amar, mas eu quero que você ame de forma madura. Por isso, tem muita gente que fala assim, não vejo a hora de ter minha família. E pensa mais na hora que vai ter o filho do que na hora que vai escolher o marido. E isso é um problema.
Mas eu vou ter que falar outro dia também aqui. Isso é um problema. Eu quero ter filhos, então aí você usa o homem como objeto. Já tinha pensado nisso? O homem entra ali de gaiato. Ele tem que ser o provedor, ele tem que ser o cara legal, o cara tem que ser compreensivo, tem que te dar os filhos que você quer, não pode reclamar, e você usa ele como objeto. Entende? Então aí, o que eu escrevi aqui, então? Né? Não lembro. Escrevi aqui. Então, nessa última parte do vídeo aqui, o que eu quero que vocês entendam? Primeira coisa, falta clareza. Só ver que oração aqui. Tá. Falta clareza no que é casamento, tá bom? A primeira coisa que você tem que pensar assim, falta clareza. O que é casamento? Quais são os desafios do casamento? Como funciona o casamento? Como eu posso me preparar melhor para o casamento? No vídeo lá do Instagram, eu dei uma dica bem rapidinho, que é assim, conviva com casais felizes, conviva com casais que são bons, conviva com pessoas que você olha e fala, essas pessoas se amam, esse casal se ama. Às vezes o casal não é o casal que não briga, tem muito casal que não briga, mas assim, não tem amor também. Porque às vezes a briga é uma expressão do amor, né? Eu, sanguíneo, casado com uma colérica, eu entendo isso. Brigar é uma expressão do amor. Tanto que aqui em casa não tem assunto que não seja resolvido. Por quê? Porque a gente é muito claro? Não, é porque a gente não se aguenta. Então o que acontece? Conviver com casais que se amam, prestar atenção como se tratam, prestar atenção como é que é a rotina, como é que lidam. Às vezes é muito bom, às vezes é seus pais, às vezes são seus padrinhos, a sua irmã tem um casamento assim, ou algum amigo. Preste atenção nisso, porque falta clareza do casamento. Entende? Casar, né? Quando você está solteiro, você tem que ter uma disposição para conhecer pessoas e escolher alguém. Quando você casa, você tem que ter uma disposição para escolher sempre a mesma pessoa, estar com ela. De um lado, você tem que lidar com a pluralidade de possibilidades, do outro, você tem que lidar com a redução das possibilidades. Mas é um esforço também, entende? Então, clareza do que é o casamento, como funciona o casamento, tá bom? E eu não quero essa clareza de manual, eu não quero você pegando livrinho, e não, que eu já li livro, não quero, eu quero concreto. Tá? Eu quero concreto, porque a maior parte dos manuais, livros que eu vejo sobre casamento, tá? Ou são pessoas que estão falando sobre princípios básicos, mas não tem a concretude, ou são livros que são muito antigos, que estão falando também sobre guiamentos, conselhos, mas você precisa ver de uma pessoa. Como é que lida a senha de celular, como é que lida com a logística, como é que lida com o ciúme, como é que lida com o filho, como é que lida com a intimidade, como é que lida... Tenha isso na sua cabeça, minha querida solteira, entende? Para você poder entender, para você poder pensar. Segunda coisa que eu coloquei aqui, ó, saiba que o casamento ele não é um bem em si. O casamento é um vínculo com outra pessoa. O Viktor Frankl falava isso assim, o sentido da vida. O sentido da vida ele não é genérico. O meu sentido da vida não é ser psicólogo, não é ser pai, não é ser esposo. É ser psicólogo dos meus pacientes. É ser pai dos meus filhos. É ser esposo da minha esposa, da minha mulher. Tem gente que se irrita quando eu falo minha mulher é minha, entendeu? Porque eu fiz um voto, ela me deve satisfação, eu devo satisfação para ela, porque eu sou dela também. Tá bom? Então vocês param com essa breguice e achar que é minha mulher. É minha mulher mesmo, tá bom? Porque eu sou o homem dela. Então o que acontece? O que muitas vezes acontece, a gente fica assim, eu quero casar. Não, ninguém casa. Todo mundo casa com alguém. Eu quero ter filho. Ninguém tem filho. Não tem filhos. Quais filhos são esses? Então você tem que pensar isso. Eu quero casar, tô solteiro, eu quero casar e ter filho. Tá muito genérico. Eu já ouvi gente falando pra mim assim, Jota, eu não sei se eu vou ser uma boa esposa. Eu falei, como é que é o nome dele? O nome dele quem? Do teu namorado, do seu noivo. Eu não tenho, então eu sei lá, minha senhora. Quando a gente descobrir o fulano, a gente vai ver se você dá conta. É igual recém-formado em psicologia, eu não sei se eu vou dar conta dos pacientes que vierem. Qual que é o caso deles? Eles não chegaram ainda. Então, eu também não sei, ninguém sabe. Nem você. Então pense nisso. Casamento depende do outro. Vai ser fácil, vai ser difícil? Depende do outro. Ou melhor, difícil vai ser. A dificuldade que você vai ter é muito relacionada ao outro. Como eu disse aqui, você pode casar com um cara que seja muito rico, mas ele é muito distante. Ou você pode casar com um cara que é muito legal, muito parceiro, mas o problema é a grana. Isso desestrutura teu homem. Ou você pode casar com um cara que ele é muito expansivo, tem muitos amigos, até você gerenciar toda essa sociedade que o cara cria em volta dele é um problema. Ou você vai casar com um cara que é muito fechado, muito tímido, entende? Se o cara ele fala demais, é muito briguento, coisa e tal, você pode ter um problema. Se o cara é muito fechado, não fala nada, coisa e tal, nunca diz nada, também tem outro problema. Então assim, fique tranquilo, o problema vai ter. Mas você precisa saber com quem. Então não fique pensando no casamento genérico, tá? Quando chegar um pretendente, esse pretendente realmente poder chegar a ser
um futuro marido, aí você pensa nisso. E a última coisa que eu pedi aqui, que eu escrevi aqui, é: saiba, se o casamento é uma etapa, pode ser uma etapa mal feita e o casamento pode ser um inferno. Pode ser um inferno. Não acredite em você, eu sempre tiro sarro disso. Recém-namorado acha que vão andar pelo Vale das Sombras, em que 10 mil casais vão brigar desse lado aqui e vão se separar, e 20 mil vão ter tretas aqui, e eles vão passar incólume como dois cordeirinhos, entende? Dois cordeirinhos brancos como a pluma em meio ao Vale das Sombras. Isso não vai acontecer, minha senhora. Eu não estou dizendo que Deus não pode te ajudar. Eu sei que eu estou fazendo uma analogia aqui com uma passagem bíblica. Estou falando que Deus não pode te ajudar, mas assim, você também não é um santo, entendeu? Vocês não estão assim também. Então você tem que entender que o casamento pode ser ruim. Por que as pessoas se separam? Ou por que tem gente que justificadamente se arrepende de ter casado? Porque deu errado. Então não dá para colocar o quando casar Sara. Porque realmente eu penso nesse ditado hoje, o quando casar Sara, porque assim, meu amigo, quando você casar vai ter uns problemas tão maior que o que você está sofrendo agora vai ser nada. Entende? Acho que é mais ou menos isso, é por perspectiva de problema. Tá. Mas o que eu quero dizer aqui, né, obviamente, eu não estou aqui falando que casamento é ruim, eu só estou aqui querendo dizer para você assim, não fique com essa ilusão, tá? Fique com essa analogia do, sabe, desse lugar de descanso no fim de uma colina roxa. Não, o casamento é só um checkpoint no meio do caminho em que você faz vínculos e você continua subindo. E aí serão os filhos, você continua subindo e continua subindo, né? É como o santo, esqueci, que foi canonizado junto com o Carlo Acutis, né? Para o alto, sempre para o alto. Então sempre vai ter esse esforço de subir a montanha, né? Então sempre vai ter esse tipo de coisa. É o Pierre, como é que é? Pierre Pregolazzi? Calma aí. Não, eu vou ter que descobrir isso aqui, gente. Vocês fiquem aí, tá? Vocês me dêem um respiro aí. Vocês me dêem um tempo aqui. É santo canonizado com Carlo Acutis. Pier Giorgio Frassati, o Frassati. São Pier Frassati. Ele era montanhista e ele falava vers alto, né? Para o alto, subir. O casamento não é o topo, o casamento é mais alto, é uma das etapas, entendeu? Então pense nisso. Eu gosto quando eu faço uma analogia e no meio da analogia eu me perco. Eu pense nisso, tá? De olhar para o casamento e falar, é um desafio diferente, mas é um desafio, tá? Então quando casar Sara, sim, mas você tem que estar querendo, você tem que estar disposto, tá? Nenhum tratamento funciona sem a vontade do paciente. E se você está passando por problemas, você precisa conversar com o profissional, aqui embaixo está escrito, marca o horário comigo. Pode ser um horário de 1 hora ou pode ser um horário de 1h30 com atendimento pontual. Muita gente está marcando atendimento pontual, tá? Tem terapeuta, coisa e tal, mas quer conversar comigo, marca o atendimento pontual. Você manda mensagem, quem vai te responder é a Paula, que não é mais minha assistente, é minha chefe, porque quem manda em mim agora é ela, né? Quando foi que não mandou? Mas agora eu tenho mais certeza ainda, porque ela manda inclusive no consultório. Tá bom? E, enfim, é isso. Faz sentido para você, meu senhor, minha senhora, principalmente vocês solteiras, escrevam aqui embaixo, tá? E, obviamente, faça a palavra do bom senso chegar aos corações que precisam. E dia 8 do 11, você estará comigo em São Paulo para o meu evento Amar Sem Surtar. Tá bom? É isso. Fiquem bem, tá? Espero que tenha ajudado e a gente se fala. Um abraço. Tchau, tchau.